Pessoal, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês o conhecimento desse livro, Manual Prático de Teologia, de Eduardo Joiner. Esse livro, como eu falei anteriormente, ele foi escrito há mais de 100 anos atrás e ele traz um conteúdo importantíssimo para a nossa vida. No primeiro vídeo nós vimos Deus existe e o que prova que Deus existe. E hoje nós vamos ver os atributos de Deus segundo a Bíblia. O termo atributos de Deus quer dizer diferentes aspectos do seu caráter, ou seja, qualidades ou perfeições próprias da sua natureza. Só podemos saber o que Deus nos revelou, porque religião é a tentativa do homem ir a Deus. Ela vem do latim ligare, e que significa uma tentativa do homem se religar a Deus. Porém, o Deus da Bíblia, ele vai além da religião, porque não é o homem que vem até ele. É ele que se revela para o ser humano. Deus, ele é infinito, superior a todas as inteligências criadas e, portanto, é impossível que o homem o conheça por completo. O homem só vê aquilo que Deus permite que ele veja. Só conhece aquilo que Deus permitiu que ele conhecesse. Porque a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é infinito. A mente humana não consegue descrever, não consegue penetrar até as profundezas de Deus, a menos que ele se revele. Então temos aqui 12 atributos de Deus. O primeiro atributo é unidade. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 diz: não há outro Deus, senão um só. Então a Bíblia fala que existe um único Deus. Um único Deus. Não existe vários deuses. Existe um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Deus ser um opõe-se ao dualismo. O que é o dualismo? É a crença em que existe um Deus bom e existe um Deus mau. Talvez você já tenha visto o símbolo da Pepsi. Esse símbolo, ele tem uma metade preta e uma metade branca. Ele é um símbolo da nova era, que retrata bem o que é o dualismo. O dualismo, ele fala que existe um Deus bom e que existe um Deus mau. E a Bíblia, ela vai contra essa ideia, porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então Deus é um só. Não existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom sendo Jesus e o Deus mau sendo Satanás. Não. O Deus único e verdadeiro, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele também vai contra o politeísmo, que é a crença em uma pluralidade de deuses. Ou seja, que existe vários deuses. Não, existe apenas um Deus. O segundo atributo de Deus é a eternidade. Ele jamais teve um princípio
e ele jamais terá um fim. Ele jamais teve um começo e ele jamais terá um fim. A aliança, ela é um símbolo da eternidade. Por quê? Porque você não vê começo e você não vê fim. Deus, ele é eterno. Deus, ele não teve começo e Deus não terá fim. Em Deuteronômio 32:40 diz: eu vivo para sempre, ou eu vivo eternamente. Salmo 102, versículo 12 e o 27. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Nossa mente, ela é finita e limitada para conhecer e compreender quem é Deus. Que quando não existia nada, Deus, ele já era tudo. Então a nossa mente, ela não consegue ter ideia de eternidade. Por quê? Porque nós somos finitos. Nós temos, a nossa capacidade, ela não é eterna. Nós tivemos um começo. Apesar de que existe, segundo a Bíblia, uma vida após a morte, que existe uma eternidade que o ser humano vai ter que enfrentar, o ser humano, ele teve um começo. Em terceiro lugar, Deus é um espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é espírito. Deus, ele é um espírito. Jesus, ele é um espírito que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, as pessoas acreditando ou não, existe o mundo espiritual, existe o sobrenatural, existe aonde Deus, ele manifesta toda a sua existência. Existe um céu e existe também um inferno. Existe anjos, existe demônios, existe um mundo todo espiritual. E Deus, ele é um espírito. Quarto atributo de Deus, onisciência. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele de quem temos que tratar. Deus tem todo o conhecimento, passado, presente e futuro. A presciência de Deus não influi sobre a liberdade de escolha do ser humano. Porque a Bíblia diz: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Porém, Deus, ele tem um plano ao longo da história e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus, ele tem um plano que vai se cumprir. Acredite o homem ou não, queira o homem ou não, o plano de Deus vai se cumprir. Deus, ele diz assim na sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, apesar de Deus deixar a livre escolha para o ser humano, mesmo assim os planos dele sempre dão certos. Então Deus, ele é onisciente. Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. O diabo não tem todo o conhecimento. Os seres humanos não têm todo o conhecimento. Mas Deus tem todo o conhecimento. Esse é um atributo só de Deus. Onipotência.
Deus tem todo o poder. Não há limites para o poder de Deus. A Deus tudo é possível. Mateus 19, 29. Às vezes as pessoas não acreditam em cura divina, que é aonde a palavra de Deus diz que Deus sara as nossas enfermidades. Mas se Deus é Deus, por que Ele não pode curar uma pessoa? Por que Ele não pode libertar uma pessoa? Por que Ele não pode manifestar o poder dele? Deus, Ele manifesta o poder dele. A Bíblia diz que Ele pega os que não são para confundir os que acham que são. Deus, Ele manifesta a glória dele. Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus muda a história do ser humano, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. O ser humano não consegue colocar Deus dentro de um tubo de ensaio e examinar quem é Deus. Você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus, Ele existe e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o poder de Deus não foi só para os tempos dos apóstolos. Não foi só quando Jesus andou aqui na terra, que Ele curava e fazia maravilhas. O poder de Deus está disponível hoje. E a Bíblia diz: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda. Então Deus é onipotente. Outra característica, sexta característica de Deus, onipresença. O diabo não é onipresente. O diabo não é onipotente. E o diabo não é onisciente. Por quê? Porque são características apenas de Deus. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele tem todo o conhecimento. Então, onipresença é que Deus está em todos os lugares. Tem um versículo na palavra de Deus que é muito bonito. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me esconderei do teu espírito? Ou para onde irei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada e fizer a minha cama no mais profundo abismo, eis que ali tu também estarás. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ou seja, o ser humano não tem para onde fugir. Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele contempla os bons e os maus. Isso está em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Então Deus está em todos os lugares. Sétimo atributo de Deus: imutabilidade. Deus nunca muda. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ou seja, Deus não é inconstante. O ser humano pode mentir, o ser humano pode mudar, o ser humano pode voltar atrás. Mas Deus não volta atrás, Deus não muda. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ah, mas será que Deus não muda mesmo? A Bíblia diz que Deus, Ele não muda. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é eternamente o mesmo. Ele não pode deixar de existir, nem pode ser mais perfeito. A sua perfeição é absoluta.
Deus cria e Deus destrói. Deus fere e Deus sara. Deus age e deixa de agir. Ama e fica irado. Em essência, Deus não muda. A natureza de Deus não muda. Ah, mas tem um versículo na Bíblia que Deus diz: eu me arrependi de ter feito o homem. E Deus realmente se arrependeu de ter feito o homem. Mas isso não significa que Deus muda. Deus, ele fez todas as coisas. Inclusive, ele fez o ser humano tendo a possibilidade do ser humano não querer servir a ele, não o desejar. Porque Deus não criou robô. Deus, quando ele colocou Adão e Eva no jardim, ele os fez com o direito de escolher. Ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele viveria eternamente. Mas o ser humano fez a escolha de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí todas as desgraças entraram no mundo, o pecado entrou no mundo, o adultério entrou no mundo, os homicídios, as guerras, tudo que nós vemos hoje de ruim entrou no mundo porque o ser humano fez uma escolha errada. Ele pecou. E a Bíblia diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Oitavo atributo de Deus: sabedoria. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11, 33. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Nele tudo existe. Nele nos movemos. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Jesus, ele foi a manifestação, a revelação de Deus para o ser humano. E essa revelação vem numa sabedoria extraordinária, porque ninguém se iguala em sabedoria como Jesus, que viveu aqui nessa terra. Nono, verdade. Deus é verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, 4. Deus não falha com as suas promessas. Deus é justo. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Décimo atributo de Deus: santidade. Levíticos 11, 44. Eu, o Senhor, eu sou santo. Deus, ele é santo. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o ser humano, ele manifestava características de Deus. Porém, essa imagem e semelhança, quando o ser humano pecou, ela foi distorcida pelo pecado. E Deus sendo santo, o homem se tornou pecador. Deus sendo justo, o homem se tornou injusto. Deus sendo reto, o homem se tornou imperfeito. Então essa imagem e semelhança, ela só pode ser restaurada através de um encontro com Jesus, aonde o ser humano permite que a presença de Deus se manifeste na vida dele, para ele viver uma vida de santidade na presença de Deus. 11º atributo: justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 89, 14. Deus, ele é o justo juiz. Deus é justo e a sua justiça é imparcial.
A Bíblia diz que um dia todos os homens hão de se apresentar diante de Deus e serão abertos livros, e Deus estará sentado num grande trono branco. E aí a vida do ser humano vai ser desnudada, vai ser desvendada diante daquele que fez todas as coisas. E o ser humano vai ser julgado segundo a lei de Deus, segundo os livros, segundo a palavra de Deus. Deus, ele é amor, mas Deus não deixou de ser justiça. 12º atributo de Deus, bondade. E esse atributo, ele abrange misericórdia, longanimidade, beneficência, amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, 19. Deus é bom, o Senhor é bom. Salmo 83, 8. A misericórdia de Deus é a manifestação da sua bondade, do seu amor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos. Você sabe que essa semana teve uma youtuber que ela tirou a sua própria vida. E algumas pessoas dizem que o culpado é a igreja, porque estava oprimindo. Meus irmãos, a verdade é que se a pessoa estudar a palavra de Deus e ela conhecer o amor de Deus e conhecer quem Deus é, ela vai saber que Deus é misericordioso. O amor de Deus, ele é infinito. A Bíblia diz que ele não nos deu espírito de medo. Deus, ele não nos deu espírito de temor para vivermos atemorizados. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele é baseado na graça de Deus, que é uma graça, que é um favor imerecido, que o ser humano não fez nada para merecer esse amor, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, oferece um novo e vivo caminho através de Jesus. A mensagem do Evangelho é Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Ele tem uma aliança de sangue. Ele diz assim: dos teus pecados já não me lembrarei mais. A palavra de Deus diz que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Que a misericórdia de Deus se manifestou a nós. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus mesmo disse na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e tenho paz para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, venha até Jesus, porque Jesus é bom, porque Deus é bom. Se Deus é bom, por que existe o mal? Porque Deus fez o ser humano com a capacidade de escolher. E o ser humano, ele se corrompeu. Existe um lado maligno na vida. Existe um lado mal na vida. Quando o homem ele pecou contra Deus, que ele escolheu transgredir a lei de Deus, ele entregou a chave da sua casa
para o inimigo da sua alma. E a palavra de Deus diz que Satanás se tornou Deus deste século. Mas Jesus disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o Deus da Bíblia é um Deus perfeito. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.